Fala galera, eu sou o professor Guilherme Rezende e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei 15.181 de 2025, que entra em vigor para alterar o Código Penal, em especial ali nos crimes contra o patrimônio. Fica até o final desse vídeo, em especial se você for concurseiro das áreas de Ministério Público, Magistratura, Delta e Defensoria, em que o direito penal tem uma cobrança significativa. Galera, nós vamos falar então sobre esta lei, a lei número 15.181 de 2025, que provocou algumas alterações no Código Penal e ela inclusive vem com vetos importantes que alterariam a lei 9.613, a lei de lavagem de dinheiro. Então, essa lei, ela entra em vigor provocando importantes modificações no Código Penal, em especial porque ela vem endurecendo algumas penas em relação a determinadas infrações penais. O que motivou a edição dessa lei? Para quem trabalha já nessa área do direito penal, você que é delta, magistrado, membro do Ministério Público, defensor, deve estar habituado a ver aí um crescente número de furtos, roubos, receptação de fatos que envolvem fiação elétrica, fiação de internet e muitas das vezes esses crimes são cometidos por usuários de droga que subtraem esses fios e depois trocam por pedra de crack, por um valor ali irrisório que é destinado posteriormente ao sustento desse vício. E muitas das vezes esses crimes são praticados e trazem prejuízos incontáveis, não só às empresas de telefonia, de internet, que sofrem aquele prejuízo, mas pelos usuários dos serviços que são prestados, porque falta energia, porque falta internet e ali o hospital pode perecer em razão disso, ou mesmo alguma prestação de serviço público pode ficar prejudicada em decorrência dessa conduta. Então, o que nós temos, né? Uma lei que modifica os artigos 155, 157 e 180 do Código Penal, que disciplinam, né, os crimes de furto, roubo e receptação, trazendo ali um aumento de pena quando o objeto material do crime envolver determinados objetos que dizem respeito a fios, cabos, etc., que nós vamos abordar logo mais. E ela também modifica o artigo 266 de interrupção de serviço público, que vem prevista lá no Código Penal, impondo sanções àqueles que operam serviços de telecomunicações com materiais de origem criminosa. Atenção, a primeira observação que a gente tem que fazer em relação a esta lei, que ela é uma lei penal nova, mais gravosa. Mais gravosa porque ela eleva a quantidade de pena. Então, se eu mexo no jus puniendi, alterando os patamares de pena para mais, essa lei é indiscutivelmente uma lex gravior. E nesta condição, ela só terá aplicação para fatos ocorridos depois de sua entrada em vigor. Para aqueles fatos que já tenham ocorrido antes da sua entrada em vigor, a gente segue com a disciplina anterior. O furto na modalidade simples ou na modalidade qualificada, se houver escalada, se houver rompimento de obstáculo. Para os fatos novos praticados a partir da sua entrada em vigor, então, é que nós teremos a incidência dessa lei penal mais gravosa. Certo, vamos então trabalhar aqui cada uma das situações disciplinadas pela lei. A primeira delas é para o crime de furto. E vejam aí os impactos trazidos por essa lei. Para a modalidade do furto simples, nós temos uma pena no caput, né, que vai de 1 a 4 anos de reclusão. E ela passa então a ser uma pena de 2 a 8 anos se a subtração comprometer o funcionamento de serviços públicos, hospitais, escolas, transporte e segurança. E também se o objeto for fios, cabos, equipamentos de energia elétrica, telefonia, dados ou materiais ferroviários ou metroviários. Atenção, porque aqui nós temos o verbo núcleo do tipo subtrair, que significa o quê? Retirar, tomar ou sacar do poder de alguém coisa alheia móvel, coisa que seja pertencente a outrem, e com a finalidade de apropriação, de se apropriar de coisa alheia móvel. Nós temos também uma modificação no crime de roubo, previsto lá no artigo 157 do Código Penal. E aí nós temos
a nova lei que cria um patamar especial de pena de 6 a 12 anos, se a subtração atingir bens essenciais ao funcionamento de órgãos públicos ou serviços essenciais. E além disso, ele traz uma nova causa de aumento que vem prevista lá no parágrafo 2º do artigo 157, parágrafo 2º A do 157, quando o objeto material desses crimes for fios, cabos, equipamentos de energia, dados, transporte ferroviário ou metroviário, e aí nós teremos então uma elevação da pena que vai de 1/3 até a metade. O mesmo a gente diz em relação à receptação. Na receptação, a conduta é um pouco diferente. É aquele que adquire, recebe, transporta, é algo que sabe ser produto de crime. E aí, novamente, quando nós temos o objeto material desse crime sendo energia, dados, transporte ferroviário, a pena do parágrafo 1º será aplicada em dobro. Então a gente sai do patamar de 1 a 4 anos para um patamar de 2 a 8 anos de reclusão. E nós temos finalmente daí a situação da interrupção de serviço público, que vem prevista lá no artigo 266 do Código Penal. Temos aqui então, nessa situação também, uma elevação de pena. Nós temos uma situação em que a nova lei amplia o alcance para serviços informáticos, telemáticos ou de utilidade pública, agravando assim a quantidade de pena. Só para vocês terem uma noção, eu fiz uma tabela comparativa desse quantitativo de pena e para vocês entenderem visualmente aí qual foi o impacto disso tudo. Então, a gente tem a conduta agravada que acaba elevando a pena, tirando daqueles patamares iniciais de 1 a 4 para 2 a 8, de 4 a 10 no caso do crime de roubo para 6 a 12, fora a situação da causa de aumento de pena, a receptação que era também de 1 a 4 para 2 a 8 e finalmente aquela prevista no 2266 do CP, que era de 1 a 3 anos e tem a sua pena elevada. Eu chamo a atenção também para um detalhe importante aqui. Essa lei, ela trouxe uma disciplina que vai impactar de forma considerável aí a situação do receptador, aumentando a sua pena, aquele que adquire, recebe coisa que sabe ser produto de crime. E aqui talvez você me diga, professor, mas vai ser muito difícil provar que o receptador tinha ciência de que aquele objeto era produto de crime. E eu digo para vocês que nem sempre. Por quê? O elemento subjetivo do agente, nesses casos, normalmente é extraído a partir de dados objetivos. Vamos lá, o cara adquire uma quantidade de fio de cobre sem nota fiscal, de pessoa que não lida com o comércio de cobre fora do estabelecimento comercial. Nesse caso, nós podemos concluir que ele não adotou uma diligência média para verificar ali se realmente aquele objeto que estava sendo comercializado, ele tinha uma procedência lícita. E a gente costuma até falar aqui na aplicação da teoria da cegueira deliberada. Ele preferiu se manter em situação de deliberada ignorância para posteriormente se beneficiar dessa situação. E aí a gente reconhece o dolo a partir destes elementos que são extraídos dos dados objetivos da prática delitiva. Galera, como é que vai ficar a situação da solução negociada? Nós continuamos aplicando a NPP, nós continuamos aplicando a transação penal, suspensão condicional do processo? Olha, nós tivemos aí uma importante novidade que aumentou a pena mínima destes crimes. Então, eu não consigo imaginar aí nenhuma situação em que nós possamos aplicar a suspensão condicional do processo. O artigo 89 da Lei 9.099 vai falar que este benefício processual aplica-se a crimes que tenham pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Não há situação que tal. No entanto, nós conseguimos pensar assim na possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, a menos em relação àqueles crimes que não envolvam violência ou grave ameaça. Para essas situações, e havendo pena mínima menor do que 4 anos, é plenamente possível o oferecimento do acordo de não persecução penal na forma do artigo 28A do Código de Processo Penal. Atenção, porque também esta lei teve um veto importante que pretendia
reduzir a pena mínima para aquele crime previsto lá na Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Esse dispositivo que previa essa alteração foi vetado pelo presidente da República. Então, mantemos na íntegra a redação que está lá no artigo 1º, no preceito secundário desse dispositivo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa explicação. De forma bem simples, eu pretendo apresentar para vocês aqui essas novidades trazidas pela lei nova que alterou o Código Penal. Se liga, porque isso é prato cheio para cobrança nos concursos que você está e vai prestar. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aqui para novas notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.